Fala galera, sejam bem-vindos ao canal que me ajuda. Vamos lá para mais uma aula, nossa aula de número 31, encerrando o nosso primeiro mês de aulas aqui no canal que me ajuda. Eu gostaria muito que você comentasse dizendo o que você está achando do canal, o que você está achando das nossas aulas. A sua participação é muito importante para a gente saber como melhorar as nossas aulas, saber como melhorar o atendimento para todos vocês. Nessa aula eu quero falar de uma coisa muito simples, mas muito simples mesmo. Muita gente faz confusão com esses conceitos. Substância simples versus substância pura. E também fazem confusão com esses outros dois termos. Substância composta e mistura. Você aí que está me assistindo, consegue diferenciar bem esses quatro termos para você não esquecer nunca mais e nunca mais errar esses tipos de conceitos? Imagina aqui, ó, nós vamos dividir o esquema. Estes dois termos que eu vou marcar aqui de verde são termos que têm relação com o quê? A quantidade de elementos químicos. Substância pura ou mistura são conceitos que têm relação não com a quantidade de elementos químicos, mas sim com a quantidade propriamente das substâncias, dos compostos. Substância pura e mistura têm relação com a quantidade de substâncias e não com a quantidade de elementos. O que é uma substância simples? É aquela que tem um único elemento na sua composição. A substância composta é aquele tipo de substância, aquele tipo de composto químico que tem dois ou mais elementos na sua composição. Suponha que eu represente assim, ó, argônio, oxigênio, ozônio. Independente de que eu tenha o índice 1, 2 e 3, respectivamente, eu tenho apenas um elemento químico em cada substância. Uma forma de você analisar isso é olhar para as letras maiúsculas. A simbologia do elemento químico sempre envolve letras. E é sempre uma letra maiúscula por elemento. O argônio aqui, por exemplo, tem duas letras, o R já é minúsculo. Então, se você olhar para a fórmula, tem uma única letra maiúscula, isso significa que tem apenas um único elemento químico. Portanto, é uma substância simples. Substância composta tem que ter dois elementos químicos ou mais, ou seja, tem que ter pelo menos duas letras maiúsculas lá na formulinha. Se você olhar para vários exemplos, você vai perceber isso. Água, gás carbônico, etanol. Nesses casos, eu tenho dois elementos, no caso do etanol, três elementos diferentes. Então, se aparece pelo menos dois tipos de elementos diferentes, já tem uma substância composta. Então, não é com relação ao índice, e sim com relação aos elementos. Dica, relação à quantidade de letras maiúsculas, a quantidade de símbolos de elementos químicos diferentes. Você não é obrigado a saber todos de cor, por isso eu falo pensar em letra maiúscula, mais fácil. Agora, a galera mistura muito isso com isso. O pessoal acha que a substância simples é uma substância pura. Errado! Substância pura é quando eu estiver me referindo a uma única substância. Quantidade de substâncias aqui. Não é a quantidade de elementos químicos. Então, quando eu falo substância pura, eu tenho que ter uma única substância. É um sistema que tem uma substância só. Se eu falar assim para você, eu tenho um frasco que contém etanol puro, não tem mais nada misturado lá, eu tenho certeza que ele está com pureza total. Tudo bem. Então qual que é a substância que você tem lá dentro? O etanol. Pode ser representado por esta fórmula aqui. Essa fórmula tem mais de um elemento, mas isso não faz esse sistema ser uma substância impura, uma mistura, porque isso é um composto só. Então é uma única substância, mas que é formada por mais de um elemento. Se eu falo assim, por exemplo, para você, estou me referindo agora à água pura. É diferente de eu falar água potável. A água potável, além das moléculas desse óxido aqui, eu tenho vários outros íons misturados. Eu tenho várias espécies diferentes. Se eu te falar que é água, só água, não tem mais nada lá, nós temos uma substância pura, porque existe uma única substância. Então, mistura ou um sistema que tenha uma substância impura vai ser o que, moçada? Um sistema que tenha duas ou
mais substâncias. Então perceba que tem a ver aqui com a quantidade de substâncias. E esses conceitos de K têm a ver com a quantidade de elementos. Por exemplo, eu falei para você a água potável, a gasolina, petróleo, sal de cozinha. Galera, quando eu uso esses termos, eu não tenho condições nem de representar a fórmula. Olha o tanto que é claro isso, é muito óbvio. Quando eu escrevo água potável, eu estou me referindo a um sistema que tem mais de uma espécie. E se tem mais de uma espécie, não existe uma única fórmula para representar aquele material. Então a água potável se enquadra como uma mistura, porque você tem mais de uma substância, você tem mais de uma espécie envolvida. Mesma coisa para gasolina, petróleo. Qual que é a fórmula química do petróleo? Não tem. Por quê? Porque o petróleo não é uma substância, é um material. Então, se eu tenho um material, significa que ele pode ou não ser formado por uma única substância. No caso do petróleo, ele é formado por várias e várias espécies diferentes. Então ele é uma mistura. Se eu pensar no sal de cozinha, por exemplo, tem muita gente que gosta de falar que o sal de cozinha é o NaCl, que o sal de cozinha é o cloreto de sódio. Mentira! Tá errado isso. Por quê? O sal de cozinha não é formado exclusivamente por cloreto de sódio. Caso contrário, o sal de cozinha seria o quê? Uma substância pura. Mas não é. O sal de cozinha é uma mistura. Por quê? Além do cloreto de sódio, tem outras espécies misturadas lá. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que tenha dado para revisar esses conceitos aqui e que você não misture mais. Deixe o seu like, o seu comentário aí para nós. Se inscreva no nosso canal, por gentileza. Compartilhe o canal com todo mundo. Isso é muito importante. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.